obreira, Pai, dos obreiros, Pai. Temos estudado, dedicado, Pai, na Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor conhece cada um, Pai, que veio aqui essa noite, Pai, de ouvir Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor mova o Teu Espírito Santo das nossas vidas, Pai. Fazemos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Aleluia! Teremos descanso para as vossas almas. Em nome de Jesus. Pode tomar assento. É um pouco diferente de quarta-feira do que as terça-feira, né, pastor? No culto da escola, né? E ainda tem vaga na terça-feira, quem quiser vir. Está muito bom a escola dominical. Eu ia falar escolinha, mas não é escolinha, é uma escola. Muitas vezes a gente dá desculpa de não aprender a palavra de Deus por não ter onde fazer um curso de ensino, um curso de teologia, um curso para aprender a palavra de Deus, mas nós temos de graça, né? Aleluia! O pastor abriu isso aí e os que vêm estão sendo abençoados. Com certeza estão aprendendo a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ler então para começar em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Todos acharam? Atos 28, versículo 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa de Alugara, onde recebi todos que vos procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sendo sem impedimento, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele pode tomar assento de novo. O que veio para mim hoje pregar, orando, já vinha há tempo com essa palavra, é sobre Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente vai fazer a pregação ali hoje, o estudo ali hoje. Os irmãos sabem o que é Efésios 6, 10 diz? Agora só procurar, né? É sobre a armadura de Deus, né? Hoje nós vivemos num mundo tão difícil, né? Tenho aprendido na escola, vou falar bastante, porque a gente tem aprendido bastante na escola, que o ego, o eu, muitas vezes se torna sempre em primeiro lugar, né? A minha opinião vale, a tua não vale, e assim por diante, né? Que nem foi feito um diagrama esses dias, com 2 pessoas, uma em cada lado, e com o número 6. Eu vi o 6 e o outro viu o 9, mas ninguém entrava em um acordo. Cada um queria saber só a sua própria opinião. Eu vejo o 6 e eu vejo o 9. Não entrava nunca em um acordo. E hoje a gente está assim. Muita gente na igreja, por a própria igreja, aqui, em outros lugares, a gente não vê a união, a gente vê a discordância. Eu quero assim, eu quero assado, e aí não se entra em nenhuma conclusão. E que nem nós vamos falar sobre o Efésios 6, que é a introdução, a gente vai ver que as obras, as lutas, as batalhas espirituais, geralmente elas estão aqui, ó. Nós estamos aqui na igreja e tem vários seres brigando aqui. Então, e às vezes, por a gente não estar com a armadura de Deus nos protegendo, a gente vai ver 6 armaduras do soldado romano, a gente não está preparado para essas coisas e a gente deixa infiltrar esses seres humanos, esses seres que a gente não enxerga, por uma flecha, por uma discórdia, por isso, por aquilo, e a gente acaba sendo usado involuntariamente pelo inimigo. Muitas vezes acontece isso. E às vezes porque não é a gente, né?
nós pessoas, seres humanos, e a gente não está protegido. Aqui Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, né? A gente não está protegido com essa armadura de Deus. E a gente deixa de ser influenciado pelo inimigo fazendo coisas erradas. Ofendendo o irmão, ofendendo alguma coisa, não entrando em concordância com alguma coisa, muitas vezes. Isso serve para a igreja, serve para casal, serve para tudo, né? Então hoje nós vamos aprender como nos proteger. O que Paulo quer nos ensinar com essa armadura de Deus naquela época. E nesse contexto que ele em Atos, foi a primeira prisão dele. E ele foi preso, provavelmente por uma... Eu não consegui achar, não procurei bem assim, só foi quando ele foi a Jerusalém pregar o evangelho, deu um tumulto lá. Aí quiseram prender ele, porque quem pregava o que não era de Jerusalém aquela vez, né? Eles prendiam e matavam, né? Pela lei mosaica. Então eles prenderam Paulo. Mas Paulo ficou, como nós lemos no Atos 31, ele ficou numa casa alugada por ele mesmo. Então ele ficou preso ali. E sempre tinha um soldado ali, né? Com ele, vigiando ele. E mais ou menos como foi isso aí, ele ficou 2 anos preso ali, né? E ele escreveu ali preso nesses 2 anos. Ele escreveu para Éfeso, Colossenses, Filemão e Filipenses. Foram essas cartas que ele escreveu na primeira prisão. Então, nessa batalha espiritual, nessa armadura de Deus, ele estando preso lá, como ele tinha muita sabedoria, visão de Deus, do Espírito nele, ele olhou para a armadura de Deus, a armadura do soldado romano, né? E aí ele tirou daí todos os utensílios, né? A gente vai estudar agora 6, né? Que ele trouxe para nos proteger, para os dias de hoje, né? Então a gente vai ler agora cada versículo e vai comentar alguma coisa. Seus irmãos, não é uma escola, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, coisa assim, um estudo, se tiver alguma dúvida pode perguntar, e a gente vai tentar passar o que Paulo quis dizer aqui, né? Para nós se defender. E eu tenho certeza que se nós se revestir dessa armadura de Deus que Paulo pregou aqui no Efésios 6, muitas picuinhas, muitos mimimi vão ser, com certeza não vai ter mais, porque é isso que Paulo tenta enfatizar aqui. Então a gente vai fazer um panorâmica ali. Efésios 6:10, então. Quando ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais nós temos que ser fortalecidos no Senhor e no seu poder. Efésios 6:11. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Aqui revestimos, outras traduções diz vestimos. Significa isso, é uma ordem. Não quer dizer que tem que fazer ou não tem que fazer, ou se quiserem fazer. Paulo que está falando revestimos, né? Vistam-se da armadura de Deus. Para a gente ter vitória, para a gente enfrentar as outras, nós temos que estar revestidos, né? Toda armadura esse dá origem, só Deus pode dar. Nenhum outro pode dar esse poder, essa armadura. Só Deus pode nos guardar e dar esse poder, né? Ciladas do diabo, né? Poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas é igual ao método. A palavra ciladas significa igual ao método. Ou seja, o diabo tem vários métodos de agir na nossa vida. Que nem eu falei, o egocentro muitas vezes, o diabo conhece cada falha nossa, nosso ponto fraco. E se a gente não tiver revestidos, né, da armadura, revestidos, uma ordem, revestidos, o diabo vai largar uma seta. Se não está revestido, vai atingir você, né? É um soldado. Então a gente tem que vigiar. O diabo está
está ali pronto para nos pegar. E eu estava olhando também a semana um estudo, isso nem precisa de estudo para isso, né? A pessoa que lê a Bíblia 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias por semana, cada dia vai evoluindo. A pessoa consegue muito mais, e praticamente 90% se revestir dessa armadura. Você fica mais firme, a tua mente consegue resolver mais os problemas, a tua mente consegue mais ficar em paz, não cair nos pecados, né, do dia a dia, né, que a gente sofre hoje em dia. Muita gente, né, acaba caindo depois. Então, isso seria o Efésios 6:11. Agora nós vamos para o 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Eu acabei de falar antes um pouco ali. Então, luta, todo cristão está numa batalha. Quando a gente aceita Jesus, automaticamente, a gente falou ontem no estudo, né? Tu aceitou Jesus, tu passou o Mar Vermelho ali, ó, começa o deserto. Aí começa o deserto da vida do crente. Aí vai, o povo do Egito, era bem pertinho o povo do Egito passar no deserto. Mas o que eles fizeram? Reclamaram, erraram, não escutaram a voz de Deus e ficaram dando voltas. Às vezes a gente fica, Deus está ali com a nossa bênção pertinho, e a gente fica reclamando, fica murmurando, não vem nos cultos, não faz isso, não faz aquilo, e a gente fica dando volta, perdendo a bênção, até vir um dia a bênção. E assim vai se tornando cada vez mais longe nessas montanhas da bênção. Está bem pertinho de nós. Então é uma coisa para nós vigiar. Sangue e carne. E eu falei antes também, a nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas são usadas muitas vezes, principalmente no mundo, né? E não temos que brigar com essas pessoas, mas sim orar por elas. Porque a gente sabe que nosso ponto fraco, nosso desânimo, né? Ontem também estava falando, eu falei o nome da Luciana, eu sei que eu posso falar o nome dela, que ela não vai ficar chateada comigo, que tocou muito no coração. Aquele dia quando ela falou, ela tinha um problema da doença dela, que ela pediu para Deus mais vida. E eu fiquei pensando para mim, porque como os irmãos sabem, eu também quase fui. Dia 18 de outubro, né? Passei um AVC ali, eu quase fui. E desde lá para cá eu sinto dores, tem dias que eu faço mal. E veio uma sequência assim, né? E aí não consigo receber, aí fica, né? Porque aquela luta, né? De lá pra cá vem se desencadeando várias lutas, várias coisas. E eu nunca parei. Parei e agradeci pela vida que Deus me deu de volta. Eu só fiquei olhando para as lutas, só fiquei olhando para as dificuldades. Nem um dia eu parei e pensei assim, ó Deus, obrigado por dar mais a oportunidade de passar mais um dia aqui. Eu não sei quantos dias mais aqui eu vou ficar. A gente tem assim uma doença, alguma coisa, a gente não sabe. Todo mundo vai morrer um dia. Mas como a nós, assim, a gente tem mais chances, né, de morrer mais fácil, vamos supor assim, né? Porque a gente desencadeou uma doença, né? Que eu já tive 3 AVC, 4 hernia inguinal, tenho 3 tromboses. Qualquer hora, né? Qualquer hora, qualquer um pode morrer, mas para mim tu tem coisas mais, né? Então eu levanto todo dia, graças a Deus mais um dia. Eu faço meu dia, agradeço, sabe? Demorou, imagina tudo para cá. Só aquele dia, no testemunho do Senhor, eu parei e pensei, obrigado, Senhor, né? Eu não agradeci. Imagina, eu fiquei quase um ano para cair a ficha, né? Eu não tinha agradecido a Deus, né? Eu te pedi perdão, Senhor, por não ter agradecido, né? Por não ter dado mais uma chance, né? Entre outras várias, né? Eu tinha passado 2022 a AVC. E assim todo dia, a gente tem que agradecer, né? E a vida que Deus tem nos dado, né? Então,
Então não é contra as pessoas, então, né? São contra os principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, né? As legiões celestiais, né? Então é ali, né? Efésios 6:3 agora. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e depois ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Bonita cuida aí, se eu errar alguma palavra aí, ontem eu li uma palavra aí, nem prestei atenção. Peguem toda a armadura de Deus. No versículo 1, Paulo já fala, né? Revestivos. Ele fala, revestivos, vistam. Agora ele fala, peguem. Peguem a armadura de Deus, vistam. Né? Vamos, né, fazer isso, vamos se esforçar com isso, né? Então revestir agora, não é amanhã, depois, ontem. É agora, a gente tem que pegar agora e ser revestido da armadura de Deus, né? Aleluia! O que é aquele dia para que possam revestir o dia mau? O que é o dia mau, né? Existem muitas controvérsias para aquele dia, né? O dia mau, né? Mas assim, a princípio aqui é para ser o que é dia mau? O dia mau. O dia que eu sofri AVC foi um dia mau. O dia, às vezes, que tu sofreu um tropicão na rua. Um dia que tu não levantou bem. Um dia que perdeu o emprego. Um dia que tem que pagar uma conta, não tem dinheiro. Um dia que a filha adoece. O dia mau. Todos nós estamos debaixo do mesmo sol. O dia mau pode vir para nós. E a gente não está livre disso. Então nós temos que estar revestido, né? No dia mau, né? Para nós, quando vem o dia mau, o dia ruim das nossas vidas, né? A gente possa estar firme, né? Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido, podemos permanecer inabaláveis e não desistir. Muitas vezes, quando passa, eu podia, vamos citar aqui o meu AVC, foi um dia mau, bem mau. O que eu podia fazer? Eu podia, Deus me, né? Deus esse negócio, eu vou parar. Veio uma luta, não vou dizer uma luta, né? Qualquer luta nossa hoje em dia. E ver a seguir firmes, proceder, que diz aqui, a gente quer fugir do evangelho. Vou parar, é tanta luta, tanta dificuldade, né? O porteiro não olhou para mim hoje, o irmão, né, brigou comigo, isso e aquilo, a gente quer fugir. Então o que diz ali, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a gente tem que não desistir, permanecer. Né? A gente ofendeu um irmão, peça desculpa, às vezes pensou alguma coisa, sempre tem isso, o pecado está aí. A gente aprendeu na escola que a gente nasce com o pecado, a carne, né? Então o espírito do bem a gente tem que buscar cada dia. Então se a gente não buscar, o espírito mal está ali, e aí ele vai nos atacar cada dia. E se nós não está revestido desse poder do espírito, a gente vai sofrer. Então não desistir. Vamos para agora. Então Paulo vai destacar os 6 itens da armadura, né? Então o soldado romano isso era um soldado romano na época de Jesus, né? Isso aí. Então Efésios 6:14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tem dois aqui no soldado. Cingindo seria o cinto na verdade. E esse cinto é o que dá firmeza à armadura. Ele vai aqui, o soldado romano tinha aqui assim o cinto, onde ele segurava, tanto a couraça como a parte de baixo. E aí então é o que dá integridade, verdade. Se não estiver firmes, o caráter acaba, o caráter da pessoa. Cingidos, né? Da verdade ali. Nós temos que estar firmes, tem que estar o cinto da verdade, a justiça, com a verdade, cingidos com a verdade tem que estar em nós. Nós não temos que estar mentindo para isso, e tem que estar firme em nós. Isaías 11:15 diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o cinto, né, firme. Outro aspecto, couraça da justiça, é o que protege o peito, é o peitoral, que vai de cima, que assim até aqui embaixo.
pouco maior, um pouco menor, mas ele protege aqui o peito. Então, ele era um manto de ferro feito de couro, tiras de metal e escamas de bronze. Esta é a verdade da justificação, que nos protege, nos guarda, seria um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador. Então, seria um abrigo, né, por Cristo imputou para nós, né, do pecador, né. 1 Tessalonicenses 5:8 diz: nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete da esperança da salvação. Então, nós temos que revestir contra a esperança e a fé e o amor, né? Nós temos que ter amor, temos que ter fé, né, em nós, né? E a esperança na salvação em nossas vidas, né? Efésios 6:15, agora vamos. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Então aqui isso remete à agilidade, à prontidão da evangelização, da pregação do Evangelho da paz. Nós estamos correndo ou estamos parados? A gente não consegue nem nos salvar mesmo. Imagina nós falar para os outros do Evangelho nosso. Nós temos que se vestir, né, a pregação do Evangelho da paz, né? Nós temos que vestir os calçados, né? Esses três, então isso, os pés, né? Então nós temos que pregação, né? Nós temos que pregar o Evangelho da paz. Nós temos que ajudar as pessoas que estão precisando, né? Chegar com o amor de Deus na vida delas, chegar com calma, chegar com, né, com sabedoria, né? E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que ler a Bíblia. Eu sempre falo que todos os ensinos que a gente teve no trimestre passado, eu sempre bati bastante nisso. Nós temos, e é isso, é a armadura de Deus, oração, leitura da palavra, né? Dedicar. Como é que tu quer assumir alguma coisa, ser alguma coisa, se tu não vem nos cultos, se tu não ora, não lê a Bíblia, não faz nada, né, para Deus? Aí acontece uma luta, por quê? Muitas vezes é por a falta nossa, né? Às vezes é uma luta, Deus quer te provar até onde vai teu coração, mas muitas vezes nós estamos falhando. Então, esses três primeiros que nós olhamos agora, né? Dos pés, da couraça da justiça e do cinto, se refere ao caráter e do proceder, né? Agora nós vamos ver as três próximas, né? Que é o nosso fundamento na sólida doutrina, né? 2, 3. Efésios 6:16. Segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é símbolo de proteção nas Escrituras. Nós temos que estar protegidos. Glória a Deus. Né? Nós temos que estar protegidos com a nossa fé. Amém? Amém. Então, comparado à salvação e à verdade de Deus. Poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. O que é isso? Calúnias, malícias, concupiscências, ira, inveja, toda sorte de desobediência. Esse escudo nos protege dessas setas malignas. Salmo 91:5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa do dia. Então nós temos que ali, nos proteger com o escudo da fé. Nós temos que ter fé. Jesus vai nos proteger. Como eu falei antes, o inimigo está ali, os seres estão ali. Se tu dá uma brechinha, você pode lançar, e ele vai estar atento. Ele sabe. Qualquer deslize teu, qualquer descuido teu, do lado, para a direita, para a esquerda, ele vê e já vai largar uma seta. Se tu não está esperto, orando, buscando, lendo a palavra, tu não vai conseguir voltar a tempo, ele vai saltar uma seta em ti. E para ele que pode fazer eles, né? E aí depois de um tempo a gente vê, aquela vez perdi aquilo, né? Por que Deus né, permitiu que eu perdesse o emprego aquela vez? Por que Deus permitiu que ficasse doente? Deus, por que permitiu, sei lá, tantas coisas que acontecem, às vezes por nosso descuido, né?
nós vamos estar preparados para a fé nossa aqui, né? Então, o estudo da fé. Efésios 6,17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Capacete da salvação pode ser escrito não só como garantia de salvação presente, mas também esperança da salvação futura. Muitas vezes assim até eu me pergunto, mas a gente está tentando, né? A gente não vai nem 1%, né, do que tinha que fazer para Deus, mas nós estamos tentando, se esforçando, fazendo, e muitas coisas às vezes não vêm. A gente vê, né, as bênçãos, a gente está numa luta assim, não vem, e não vem, a gente ora, e não vê aquela bênção que está esperando, e não vê, e só luta, e luta. Aí esse dia eu pensei, né, mas, né, é tanta bomba, como é que o cara dá vontade de desistir, dá vontade de parar, mas daí sim eu fiquei pensando assim, só a salvação, né, já é um grande a bênção para nossas vidas. Nós conseguimos desistir, a gente vai ver, Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé, né? Então ele conseguiu, nós estamos conseguindo também, guardando, eu falei, guardando, levantando todo dia, já é uma bênção, né? As lutas, eu estava pensando esses dias, no passado, quando tinha Cristo, a gente tinha também dificuldades. Daí a gente vem para o Evangelho achando que, agora eu vou ter mais dificuldade, né? Vai melhorar. Mas também tem dificuldade. Aí o cara pensa, né? Mas você tem dificuldade no mundo, tem dificuldade no crente, para que lado que eu estou? Que lado que eu vou? Daí o cara pensa assim, não, com certeza é melhor ficar com Cristo. Porque as lutas nossas do dia a dia, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai nos dar a vitória. Ele consegue nos ajudar nesses dias. Que muitas vezes, quando nós estávamos no mundo, a gente não conseguia passar por esses dias difíceis nessas vidas, os dias maus, as coisas ruins, né? Brigas, às vezes muitas vezes acontecia, tantas coisas ruins acontecem no mundo. Mas nós em Cristo, nós conseguimos passar isso, né? Às vezes, muitas vezes difícil, mas a gente consegue em Cristo Jesus. Então vale a pena ficar em Cristo. Vamos ler Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós temos que ocupar o nosso pensamento com coisas boas. Nós temos que ocupar o nosso pensamento com coisas que edificam a nossa vida. Não com coisas ruins. Eu não consigo. Eu não posso. Que nem agora, né? Só pensava nas lutas. Nunca não tive né, agradecer a Deus. Né? Tanto tempo, de quase um ano, não tive aquela visão de agradecer a Deus pela vida. Então, muitas vezes, que seja bem certo ali que Paulo escreveu em Filipenses ali, tudo isso seja para nós guardar na mente, como ter coisas boas na nossa mente, como ter coisas a pensar positivo. A coisa não está boa, mas vamos pensar positivo, vai dar certo. O que mais do olho do nosso pastor aqui, vai dar certo. Mesmo que a tempestade está grande, vai dar certo. E vai dar certo. Se nós temos fé, vai dar certo. Nós temos que falar isso, vai dar certo, mesmo que está difícil, que demora um pouco, vai dar certo. Vamos profetizar positivo, vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Então, quanto mais nós buscar, mais cedo pode vir o dia, né? A espada do Espírito, mais uma. A palavra de Deus é como defesa e ataque. Ela age para destruir o inimigo. Você tem lido e usado essa palavra de Deus? Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela serve para destruir o inimigo, né, pela palavra, como ela serve para nos orientar no dia a dia. Então nós temos que dar a espada aqui, ó, né, sempre afiada ali, ó, para nós vencer. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada
de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Você consegue imaginar onde é que fica alma e espírito? Não dá para imaginar. Né? Nós estávamos estudando ontem, né, Milton, sobre o ventre, né, sobre o amor. Que milagre, né, da vida de Deus. Uma semente pequenininha, né, se formar, né, nós, formar um nenê, e as pessoas, né, muitas vezes abortam, né, a vida, né. Então é um milagre da vida, né. É um milagre. Então a palavra de Deus é viva, eficaz. Ela acorda de vida, alma e espírito. A gente não tem como imaginar isso. Isso é um milagre de Deus. E ainda tem gente que não acredita, né. É só parar um pouco e pensar, né? O que é tão grandioso, né? As coisas tão... Jesus. Nossa volta hoje em dia, né? Efésios 6:18. Vamos ler Efésios 6:18. Efésios 6:18, deixa eu ver se está certo. Orando em todo o tempo. Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para com todos os santos. Então a gente, para nós usar bem essa armadura, nós temos que orar em todo o tempo, tempo do Espírito, com todo tipo de oração, súplica. Então para isso nós temos que perseverar, orar e vigiar, né? 5:50, né, pastor? 17? Ei, Vera, tu quer a escolinha aí? 5:17. Orar sem cessar, 5:17? 5:17. Tessalonicenses, né? Tessalonicenses. Então nós temos que orar e vigiar, né? Para quê? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança. Nós temos que perseverar. Está difícil? Vamos perseverar. Está difícil? Vamos perseverar. Nada é possível se nós perseverar. Nós temos que ser perseverantes. Para nós finalizar, então, 19 e 20. Vê isso. Vou ler para finalizar. 19. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu tenho que ser ousado. Outra coisa que eu aprendi, não falei no começo. Paulo preso, acorrentado, vigiado por um soldado, mas ele estava fazendo a obra de Deus. Aleluia! Às vezes a gente está livre, está aí pronto para pregar e não faz nada. Então o que a gente pode tirar disso tudo? Eu citei 3 coisas aqui. Então primeiro, nós concluímos. Estamos numa batalha espiritual. Isso é verdade. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual. Então, estudamos. E sobre. Então nós temos a batalha. Quanto mais estudamos, nós estamos estudando escatologia agora na segunda-feira. Quanto mais nós estudar, mais nós ver. A gente tem um pouco estudado, um pouco assim, tentado buscar um pouco. Está bem perto. Não tem. Segunda-feira nós fizemos as contas da escatologia. Ele fez, nós fizemos junto. Olha, pode demorar, mas pelas contas não vai demorar. O fim está vindo. As coisas estão acontecendo. Glória a Deus, aleluia. E daí as batalhas espirituais estão cada vez mais fortes. Então, se nós não se puxar na palavra, buscar a Deus, né, se revestir da armadura de Deus, nós não vamos conseguir chegar lá. E os dias vão ficando cada vez mais difíceis. E se nós estamos agora que está, vamos supor, está difícil, nós achamos que está difícil. Então estamos quase se desviando. Imagina quando chegar, fica mais difícil ainda. Aí, quando Jesus voltar,
E aí nós vamos subir. Nós vamos aguentar aos 7 anos ali, vai vir, repartindo em 3. Nós vamos aguentar daí, nós vamos ser provados, muito mais que agora. Vai ter uma segunda chance depois da vinda de Jesus. Se nós não estamos aguentando agora, será que nós vamos aguentar lá depois? Que nem eu pensei agora, as lutas tão difíceis, muito difíceis as coisas, né, que eu vindo hoje. E às vezes parece que a bênção não vem. A gente ora, aí a gente cria uma expectativa de uma bênção, e quando vem, não vem a bênção. A gente fica triste, fica deprimido, fica, por que Deus, fica, estou esperando aí tanto tempo que não vem, estou passando por necessidade e não vem. Eu disse, daí depois eu pensei, não, mas o meu alvo, que nós falamos no discipulado, né, Camila? A Camila não estava junto, acho que no final ali com a Kevin. Nosso alvo, o que nós estamos, o que é o nosso alvo? Salvação. Aleluia, Jesus. Nosso alvo é a salvação, não é aqui na terra. Com certeza nós queremos um carro melhor, nós queremos uma casa melhor, mas nosso alvo é a salvação. É lá, nosso alvo é a salvação. Se nós não conseguir nossa casa, nosso carro, nossas coisas materiais aqui embaixo, nós conseguir subir. Conseguir subir. Vale muito mais que as coisas aqui embaixo. Glória a Deus. Aleluia. A segunda, nessa batalha, precisamos lutar contra as armas de Deus. Então aqui eu passei as armas que Deus mostra ali. Então nós vamos guardar, vamos se revestir cada vez mais com essa palavra que foi falada às noites. Que o Espírito Santo possa tocar nós, que nós possamos chegar em casa, ler mais. Às vezes, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço isso aconteça. Eu estou em casa agora, mas eu tive 6 experiências que eu fiquei em casa e não tinha feito o que eu fiz agora. Então, às vezes, não é o tempo, é tu querer, né? Querer tudo tirar um tempo, às vezes. Né? Às vezes a gente está ali, sobra ali meia hora do teu dia. Em vez de pegar a palavra de Deus, pegar um estudo sistemático, ou pegar ler a Bíblia. Nós estamos aqui quase 1 ano e meio, o cartaz que a Vera fez. Eu acho que ninguém conseguiu ler a Bíblia o ano inteiro, ainda ela. Ninguém conseguiu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Alguns leram o Novo Testamento, faltam no Antigo. Então, vamos dedicar mais, né? Amém, Senhor. Precisamos, agora o terceiro e último, para finalizar. Precisamos tomar posse dessa armadura através da fé, da oração e perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Amém? Amém. É isso que eu tinha para a igreja. Espero que eu tenha conseguido explicar bem a armadura de Deus. Que nós possamos ficar firmes, fé, orar, vigiar, ler a palavra e ficar perseverante, esperando a volta de Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Pastor Rocha? Aleluia, glória a Deus, né? Estamos, aleluia, essa palavra sobre, Deus vem falando com a igreja, né? Sobre batalha espiritual, né? Batalha espiritual. Aleluia. Nós vivemos num mundo de guerra, né? Guerra em todos os lados. Guerra dentro da igreja, guerra no mundo e fora, guerra no Congresso, guerra entre governos, guerra mundial. Mas nós temos, aleluia, nós temos as armas que Jesus tem nos dado. Você tem feito posse dessa arma, aleluia, orando em todo o tempo, né, com toda oração, súplica. Aleluia. O jejum é uma arma que Deus te deu. A oração é uma segunda arma, uma arma de ataque. Aleluia. Jejum, oração, consagração.
aleluia, através da oração, nós podemos anular, nós podemos destruir as fortalezas de Satanás. Pedir uma ação do Espírito Santo, né? Pedir uma ação do Espírito Santo anulando, entregando vidas, né? Pedindo ao Senhor graça, aleluia, para pregar o Evangelho, evangelizando, uma arma que Deus nos deu, né? É tempo de nós usarmos todas as armas que nós dispomos para fazer o Evangelho, né? Como disse o Daniel, há 2000 anos atrás, né? Até os dias de hoje, esse tempo foi o tempo que Deus congelou, né? Para alcançar nós, os gentios. Porque a palavra diz: a salvação vem para os judeus, né? Quando Paulo vem e se volta para os gentios, falava: o que Deus faz? Deus faz a igreja, congela tudo, né? 69 semanas de Israel, faltando uma semana, né? Deus traz a salvação para o gentio, ali para você. Você se lembra daquele hino Oliveira Verdadeira? Nós somos jambuzeiro bravo. Nós não fizemos parte da parreira. Nós fomos, aleluia, fomos enxertados. Nós somos enxertados. Você imagina um jambuzeiro bravo enxertado na oliveira verdadeira para dar fruto. Não é verdade? Para dar fruto. A nós, a salvação não pertencia para nós. Deus abriu, né? Deus abriu o templo. Lembrou, teve misericórdia de nós, compadeceu de nós. Eu vou alcançar esses bárbaros, né? Que não foram feitos, né? Não foram chamados por mim, porque o próprio Cristo diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Eu vim para os meus, os verdadeiros, né, os judeus. Mas eles não aceitaram Cristo. Eles esperam o Messias até hoje. Eles esperam até hoje, esperam o Messias. Mas eu e você, a oportunidade, como Deus está, a oportunidade agora, não. Vamos deixar de lado as picuinhas. Vamos deixar de lado, né? Aleluia. Vamos deixar de lado intrigas. Vamos fazer a obra do Senhor. Quando o irmão Daniel fala sobre Paulo, né? Paulo, mesmo ele preso, a palavra diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra não está presa. Carta de Paulo, filho irmão, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Imagina, irmão, você está ali, você acha que, né, qualquer provinha que Deus permite nós passar, agora você imagina você preso por causa do... Paulo foi preso por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho, né? Paulo foi cidadão romano, o irmão falou ali, né? Paulo foi cidadão romano, ele invocou a cidadania romana, porque senão ele seria julgado pelos judeus. Não, eu sou cidadão romano. Ele tinha dupla cidadania. Isso já existe desde os primórdios da palavra lá. Dupla cidadania. Invocou: não, eu também sou cidadão de Roma. Eu tenho direito a ser julgado pelo imperador. Aí ele vai para Roma, ganha mais um tempinho, pregando o Evangelho, preso, né? Eu e você livre. Deus chamando: meu filho, faz a obra. Meu filho, eu tenho chamado para ti, meu Deus. Eu estou cansado. Estou cansado, Senhor, eu não posso. Aleluia. Jesus está voltando, irmão. Eu tenho para te dizer.
Eu tenho para dizer que Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, não vai adiantar você alegar cansaço. Não vai adiantar. Né? Eu penso assim, talvez Jesus vindo buscar a igreja com ele. E aí diz, agora Jesus, eu já ia fazer a tua obra. Agora eu estava saindo para fazer a tua obra. Né? E Jesus disse, meu filho, eu te dei tempo. Eu te dei tanto tempo, eu te dei vida. Eu te dei tanto tempo, vive em nome de Jesus. Eu te dei tanto tempo. Quando você alegou cansado, eu te dei trabalho. Eu sustentei a tua casa. Eu sustentei a tua vida. Né? E muitas vezes nós estamos reclamando. Nós reclamamos de tudo. Não é verdade? Às vezes a gente tem que. Às vezes nós temos que parar. Ouvir. Meus irmãos, nós temos que se converter. Eu vou dizer para vocês, falta um minuto. Irmão, nós temos que se converter. Tá? Nós temos que descer o batismo de novo, vamos fazer o rebatismo, vamos descer o batismo e vamos se converter de novo, irmão. Tem que se converter, tem crente. Né? Tem crente que fica meia hora aqui na igreja, né? Irmãos, para o Rio Grande do Sul, né? Para nossa vergonha. Para nossa vergonha, os gaúchos, né? Estava assistindo esse dia um culto ao vivo, no Rio de Janeiro, segunda-feira. O culto começou 8 horas da noite. A minha esposa veio para a reunião, deu 10 horas e vá culto. Deu 11 horas da noite em pouco. Mas uma coisa que eu achei dele é que a gente olhava o povo estava com os olhos fixos. Parecia que eles não estavam preocupados com nada. Eu não sei se ninguém trabalha lá, alguma coisa ou não, né? Mas o povo estava ali assistindo o culto. Né? Tranquilo. Meu Deus, e eu pensei assim, meu Deus, se eu fosse no Rio Grande do Sul, o povo já estava manifestado. Já estava caindo manifestado ali. 11 horas da noite. Imaginem. Nunca mais eu vim de semana na igreja. Aqui pro pastor. Ele tem que ficar sozinho. Né? Glória a Deus, irmão. Né? Mas é bom, eu gosto de orar, mas eu fiquei pensando, meu Deus, se Deus me leva para uma igreja dessa, eu não sei o que ele dizer, né? Então, olha, passa a mensagem 10 horas da noite, imagina, para pregar, pensa assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Né? No nosso estado, nós não somos acostumados com isso, né? Irmãos? Mas aproveite, né? Talvez nós temos que ter mais sede de Deus, né? Coloque a tua mão no coração. Pelo amor de Deus. Que a graça de Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Mais um crente. Ebenezer. Até aqui nos ajudou, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém. E te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus. E até domingo, né? Nosso culto às 9h30, irmãos. 9h30. Vamos orar a Deus, né? Vamos rezar, vamos orar. Tem que continuar assim, que ainda está domingo, para permanecer assim, não vamos realizar batismo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Adeus. Hasta la vista.